que o que a gente faz muito aqui no Cubo é desmistificar um pouquinho essa questão, o que é uma startup? E eu já começo direto, tá? Quando a gente fala de inovação, inovação é um guarda-chuva muito amplo. E dentro desse guarda-chuva de inovação, hoje em dia no mundo a gente está falando muito de startup, porque as startups elas estão mudando o mundo e estão fazendo com que o mundo mude numa velocidade cada vez mais rápida. Eu gosto de começar a apresentação com esse vídeo, porque ele fala de velocidade. E velocidade é o fator-chave hoje do que está acontecendo tudo. Tudo está mudando muito rápido. Você pega, por exemplo, o aplicativo de táxi. Ninguém até mais pede táxi colocando o dedo para frente. E essa mudança de comportamento da sociedade global, ela só tem 3, 4 anos. As startups têm o potencial de mudar o comportamento da sociedade global de uma forma muito rápida, muito intensa. Todo mundo já viu esses slides que eu vou mostrar aqui também. Uber, Airbnb, WhatsApp. Vocês trabalham em empresa, provavelmente vocês têm um PowerPoint lá que tem esses 3 slides. Uber, Airbnb e WhatsApp. Há 10 anos atrás tinha o slide da Kodak, o slide da Nokia. Até há 1 mês, 2 meses atrás tem o slide da Xerox. Foi vendida para Fujifilm, não sei porque ainda tem filme do Fujifilm, mas hoje em dia os exemplos que o pessoal usa são esses. Uber, maior empresa de transporte, tem um carro. Airbnb, vou até falar de forma pejorativa, porque já virou exemplo batido já. Airbnb, maior empresa de hospedagem, tem um apartamento. WhatsApp, uma das maiores empresas de telecomunicações, não tem nenhuma antena. Todas empresas que nasceram com startup e com mentalidade de startup. E o mundo está mudando cada vez mais rápido, os ciclos de mudança no mundo estão diminuindo. Aqui eu tenho alguns exemplos também. Se você quisesse fazer uma filmagem como essa 10 anos atrás, você ia gastar $100 mil no equipamento. Hoje você gasta $100 nesse equipamento e você faz esse tipo de filmagem. Mapeamento genético é mais assustador. Esse slide está desatualizado há cerca de menos de um mês. Que para você fazer um mapeamento genético do genoma humano, no começo dos anos 2000 custou alguns bilhões de dólares. Está desatualizado porque saiu há menos de um mês atrás que o chip que faz o mapeamento genético do genoma humano não está mais 100, está $10. Ou seja, é muito rápido, é muito intenso. Tudo isso por conta de pesquisa e desenvolvimento de startups usando novas tecnologias. Energia solar é um outro exemplo também bastante intenso, onde o custo de você fazer geração com energia solar, usando células fotovoltaicas, está caindo também de forma exponencial. E o exemplo que eu mais gosto, que é o exemplo que eu sempre conto quando eu estou conversando, quando eu estou fazendo bate-papo, quando eu estou fazendo uma palestra, que é o exemplo do Netflix, que para mim é único, ele é emblemático, que ele é uma empresa de 21 anos de história. Netflix nasceu em 1997 e conseguiu mudar o mundo 4 vezes seguidas de forma muito intensa. Quem aqui sabia que Netflix começou entregando DVD pelo correio na casa das pessoas? Levanta a mão. Nossa, você jura? Eu pensei que eu não ia precisar contar a história aqui. Mas vou contar a história então. Porque, como eu disse, é a história mais legal que tem, para mim, que fala sobre startup, mentalidade de startup, mentalidade de dominação de mercado e o que é inovação disruptiva. Vou fazer outras perguntas então. Quem aqui já pagou matrícula para ter o direito de alugar um filme numa videolocadora? Quem aqui já pagou mais caro para alugar lançamento? Mais barato para alugar catálogo? Multa por atraso. Multa por não ter rebobinado. Você entendeu rebobinado? Entendi. 1997, o cenário era esse. A gente é uma coisa impensável, pagar matrícula para ter direito de alugar um filme. Assim, não faz sentido hoje em dia. Mas era o cenário em 1997. Netflix mudou o mundo pela primeira vez. Inovação disruptiva em modelo de negócio. Netflix pegou um modelo que já existia, chamado modelo de assinatura. Eles não inventaram a assinatura foi inventada no Velho Oeste, para assinatura de leite, gelo, depois livro, jornal, revista. Mas Netflix pegou o modelo de assinatura para consumo desse tipo de conteúdo. Como que funcionava em 1997? Você recebia por correio, em papel, uma carta na sua casa, um catálogo, que nos Estados Unidos, começou nos Estados Unidos, que você preenchia qual era o primeiro filme que você queria assistir, o segundo, o terceiro, o quarto. Devolvia pelo correio. Recebia o primeiro filme pelo correio. Podia ficar quanto tempo quisesse com aquele primeiro filme, só pagando uma taxa. Devolvia pelo correio. Recebia o segundo filme pelo correio. Podia ficar quanto tempo quisesse, devolvia pelo correio. Recebia o terceiro e assim sucessivamente. Um gráfico muito legal que eu não trouxe aqui mostra a receita da Blockbuster, que era líder de mercado em 1997, na casa de bilhões de dólares, Netflix em zero. 6 anos depois, as curvas se encontram. Mais 4 ou 5 anos depois, todo mundo sabe o que aconteceu, Blockbuster foi para zero, Netflix
foi para bilhões de dólares, primeira vez que eles mudaram o mundo, inovação disruptiva em modelo de negócio. Blockbuster, se vocês procurarem, teve 3 chances de comprar Netflix e eles absolutamente ignoraram. O CEO da Blockbuster falou que Netflix nunca ia ser concorrente deles. Tem uma frase célebre dele, tem até uma entrevista gravada. Segunda vez que eles mudaram o mundo. Primeira vez foi em 1997, segunda vez foi em 2007. Levanta a mão quem aqui já fez download ilegal de música, pirataria de música. Eles estão gravando, não tem problema. Em 2007, quanto demorava para você fazer download ilegal de uma música? Nem demorava a vida inteira. Não, a vida inteira não, vai. Uns 20, 30 minutos. Demorava. É. O que Netflix fez em 2007? Começou a estudar um site que ninguém conhecia na época, que era um site que só tinha clipes em vídeo de até 1 minuto de duração, e era sempre gatinho pulando, bebezinho fazendo gracinha, um site chamado YouTube. A tese da Netflix foi, será que se eu pegar a tecnologia do YouTube, que é uma tecnologia de streaming, distribuição de vídeo pela internet, em vez de distribuir um clipe de 1 minuto, que era o corte do YouTube naquela época, eu não consigo fazer um capítulo de uma série de 1 hora, ou um vídeo de 2 horas com qualidade pela internet? Netflix anunciou isso em maio de 2007, as ações caíram mais do que 10%, que já eram negociadas, porque ninguém acreditava que era possível. Não tinha banda larga. Netflix teve que investir em rede de fibras óticas para que os seus clientes pudessem consumir o conteúdo que ele estava dando via streaming, só que o resto é história. Segunda vez que eles mudaram o mundo. Inovação disruptiva em modelo de distribuição. Mesmo conteúdo distribuído num canal diferente. Terceira vez que eles mudaram o mundo, 2013. Vocês viram que até os ciclos de mudança do mundo estão diminuindo, né? 97 para 2007, 10 anos. 2007 para 2013, 6 anos. E depois eu vou falar o outro. 2013. A partir do momento que Netflix começou a entregar vídeo pela internet, eles sabiam exatamente quem estava consumindo o quê. Se era homem, se era mulher, se era criança, se era adulto. Se assistia filme de terror de sexta-feira à noite, filme romântico de sábado à noite. Eles começaram a conhecer o hábito de consumo do seu cliente, do seu usuário. A tese que eles levantaram foi, será que em vez de eu comprar conteúdo de terceiro, que é o modelo tradicional da indústria, eu não posso produzir meu próprio conteúdo me baseando naquilo que meu cliente quer consumir? Eles viram na base deles que tinha um ator que todo mundo gostava chamado Kevin Spacey, eu brinco que hoje ninguém mais gosta dele. Viram que tinha trama política que todo mundo gostava, começaram a produzir em 2011 uma série lançada em 2013 chamada House of Cards, que é um super de um sucesso. Terceira vez que eles mudaram o mundo, inovação disruptiva em modelo de desenvolvimento de produto baseado em Big Data. Golden Globe do ano passado, HBO não levou nenhum prêmio, Netflix, Amazon Prime, conteúdo próprio, todos os prêmios. Golden Globe desse ano, HBO levou 4 prêmios, uma série chamada Big Little Lies. AMC levou 1 prêmio, os outros 11 prêmios, Netflix, Amazon Prime e Hulu, com conteúdo próprio. Terceira vez que eles mudaram o mundo. Então, primeira vez, 97, inovação disruptiva em modelo de negócio. Segunda vez, 2007, inovação disruptiva em modelo de distribuição. Terceira vez, 2013, inovação disruptiva em modelo de desenvolvimento de produto. Quarta vez, está em andamento agora. Alguém aqui tem filho de 4, 5, 6 anos? Menino ou menina? Menina. Menina? Qual que é o nome dela? Helena e Luísa. Helena e Luísa, as duas têm a mesma idade? 3 e 6. 3 e 6. A de 6, o que a de 6 assiste? Princesinha Sofia. Tá, porque a de 3 é a galinha pintadinha, acho. Tá, já passou. Passou macho e urso. Macho, é muito chato, tá. A de 6 como que chama? Luísa. Luísa. A Luísa conhece o conceito de televisão? Eu vou te explicar. É uma caixa preta, que ela senta na frente da caixa preta, ela espera a caixa preta falar pra ela o que ela vai assistir. Ela conhece? Conhece, mas não gosta não. Não gosta não. Quem aqui tem filho de 8, 9, 10 anos? Menino ou menina? Menina. Qual que é o nome dela? Lara. Qual que é a idade da Lara? 8. Eu vou perguntar, vou responder, por causa do tempo. A Lara já assistiu muita televisão, já ficou muitas horas na frente do Nickelodeon, Cartoon Network, Discovery Kids. Nos últimos 2 anos ela parou de ver televisão, ela só tá vendo YouTube e Netflix, mais YouTube do que Netflix. Acertei quantos por cento? 50? Nossa, por quê? Me explica, se é o primeiro caso que eu acertei 50%. Eu não uso não. Ah, tá. Não, então acertei 100, porque ela vê tudo por streaming. É que eu não falei do não. Tá, mas eu acertei 100% que ela vê tudo por streaming hoje. O consumo dela está sendo tudo por streaming. Ufa, porque eu nunca errei, tá? Eu já fiz essa pergunta acho que milhares de vezes. O que é essa quarta mudança que o Netflix está fazendo na sociedade global? Está mudando o nosso hábito de consumo de informação. Por conta da Netflix, do NetNow, Apple TV, YouTube, a gente está sendo acostumado a consumir o conteúdo que a gente quer, na hora que a gente quer, na tela que a gente quer.
Tanto a Lena, a sua outra filha, Ele é a Luísa. e a Luísa, quanto a Lara, assistem o mesmo conteúdo na tela do celular, no tablet e na TV. Isso muda totalmente a regra do jogo. Todo mundo falava, grande mídia, as TVs são poderosas. A Globo percebeu isso, por exemplo. Se vocês baixaram o Globoplay, ele é o melhor aplicativo de streaming que tem no mercado. Por quê? Porque as startups, elas têm condição de mudar comportamento da sociedade global muito rápido. E empresas estabelecidas olharem para a startup, acompanharem esse movimento, e olha a palavra que eu usei a palavra acompanhar. Porque ficar para trás, eu já afirmo, todo mundo vai ficar para trás. Não quero ficar para trás. Já se ferrou, você ficou para trás. Agora tem que acompanhar. Então, as empresas estabelecidas, todo mundo que atua no mercado, para acompanhar esse movimento, o importante é efetivamente acompanhar, ver o que está acontecendo, ver as novas tecnologias que estão sendo usadas, ver como que o mundo está se comportando. Porque o mundo está mudando cada vez mais rápido. E as empresas, elas têm métodos tradicionais de fazer isso, para acompanhar. Às vezes a grande empresa, ela constrói muito dentro de casa. Às vezes ela compra, às vezes ela faz uma parceria. Só que estão surgindo novos modelos de acompanhar. Investimento em startups, acelerar, incubar, que pelo que eu entendi é o processo que a ITM está fazendo agora. Ou se conectar, que é o modelo do Cubo. O Cubo, para quem não conhece, muitos de vocês já conhecem, ele é um local de conexão de pessoas. Ele é um local, ele é uma non-profit, ele é uma associação sem fins lucrativos, fundada pelo Banco Itaú, pela Redpoint Ventures, com apoio de várias grandes empresas, onde nós fazemos uma coisa. A gente conecta pessoas. A gente conecta o empreendedor com o empreendedor, o empreendedor com o investidor, o empreendedor com a universidade e o empreendedor com a grande empresa. Para quem conhece o Cubinho, a gente se mudou há cerca de um mês atrás do Cubinho para o Cubão. A gente vai ter aqui mais do que 2.400 pessoas circulando por dia, hoje já está em mais de 2.000, onde a gente tem um ambiente que essas conexões elas possam gerar valor de alguma forma e que a gente possa ajudar as empresas que estão em torno do Cubo, seja os mantenedores ou não, a se conectar e acompanhar o que está acontecendo nesse mundo de inovação. Só que isso daqui é um programa que a gente tem com as empresas mantenedoras, que a gente pega cada área funcional da empresa para falar sobre inovação. Hoje, por exemplo, a gente estava aqui com os heads de compras das 24 empresas mantenedoras. Foi super divertido, o pessoal saiu meio abalado. Mas o desafio que as empresas têm, quando a gente começa a falar sobre acompanhar como o mundo está se transformando hoje em dia, é atrair, reter e desenvolver esse tipo de talento, porque não é um talento normal. Não é um talento que está acostumado em ter uma evolução planejada na sua carreira. Não é um talento que está acostumado a talvez pegar um processo e seguir aquele processo por muito tempo. É um talento que ele é incomodado por definição. Então, como atrair, reter e desenvolver esse talento é muito difícil. Você trazer a liderança para, digital age, como está escrito aqui, também é um outro desafio. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A gente fala muito de transformação digital, tá? Transformação digital não quer dizer porcaria nenhuma. Eu sei que está gravando e pode gravar. Se a gente está falando de digitalização, que é pegar processo que está em papel, colocar no computador, se a empresa não fez isso, ela já está 20 anos atrasada. Transformação digital, que não quer dizer quase nada, a gente traduz usando uma palavra: velocidade. Mindset de velocidade. Que é como que as coisas estão mudando cada vez mais rápido e como empresas estabelecidas têm que se adaptar para mudar cada vez mais rápido, e para isso a liderança tem que entender qual que é o impacto que a tecnologia tem no seu dia a dia. E finalmente se adaptar a uma forma diferente de se trabalhar. Algum de vocês já veio fazer reunião comigo? Você veio? Não, já. Eu fiz no café, provavelmente. Eu só faço reunião no café. Por quê? Para quebrar modelo mental. Para mostrar que a colaboração pode gerar valor. Para mostrar que a conexão pode gerar valor. E para explicar o conceito daqui do Cubo. Tudo isso porque o custo de não fazer, ele é maior do que o custo de fazer. Essa é uma maior verdade. Às vezes é um investimento que você não tem muita clareza do ROI, só que o custo de não fazer, ele vai ser maior do que o custo de fazer. Cubo. Sempre quando vocês vierem no Cubo, vocês têm que ter uma palavra em mente, que é essa daqui. Serendipity, em inglês, que a gente inventou a tradução para português, serendipidade, que significa aproveitem que vocês estão aqui, já que esse é um lugar de conexão, para fazer conexão, para uns conectar o outro, explorar uma ideia de negócio, explorar como que as coisas podem acontecer. E eu tenho um vídeo bem rápido que mostra
um pouquinho desse conceito de serendipity. Carioca, vim aqui para São Paulo para entrevista numa consultoria e tive a tarde livre. Eu tinha uma amiga que trabalhava aqui no Cubo, acabou que eu conheci o Kiko da Coach Rocks, a gente bateu um papo, gostou um do outro e ele me falou que precisava de alguém como eu, com o meu perfil para ontem. Cancelei minha passagem e segunda-feira comecei a trabalhar para Coach Rocks. E antes de eu entrar no Process, há quase um ano atrás, eles tentaram fazer uma negociação com o cliente para apresentar a plataforma, de uso de plataforma e tal. E o cliente não aceitou, pra gente era um negócio perdido. Outro dia eu tava na minha mesa, perto do banheiro, e aí entra duas mulheres, eu tava no banheiro também, e conversa de banheiro de mulher. Eu comecei a explicar da minha plataforma e por acaso era esse cliente. E eles reverteram a decisão inicial. Era um dia como qualquer outro, e pra variar a gente estava trabalhando um monte e eu precisava dar uma espairecida. E aí eu desci no primeiro andar para dar uma respirada e foi quando eu trombei com o Gabriel, que já era nosso amigo há muito tempo. Ele é fundador da Lint, uma startup de Legal Intelligence, e a gente não percebeu que naquele momento, naquela conversa rápida, a gente estava criando um novo produto, que hoje para o Mastertech é um dos produtos mais transformadores na nossa visão. Eu tava cheio de gente, uma movimentação danada, e eu pensando comigo, e aí, meus convidados vêm ou não vêm? Eu recebi um cara, tava sozinho andando, passando, falou, o que vocês fazem e tal. E aí eu expliquei, e aí a gente ficou batendo um maior papo legal. Eu desci para procurar as pessoas que eu tinha convidado, sabia que estava aqui. Aí eu falei, bacana, você é da área de tecnologia lá. O que aconteceu depois, o Everton falou, eu conheci o Antônio e tal. Eu perguntei para ele se ele era programador, eu falei, cara, ele é presidente da empresa. Caraca, o cara era CEO, eu tava falando com ele numa boa, assim, não fazia nem ideia. E hoje ele é investidor do Easy. A gente realmente não previa o sucesso que o Cubo teve. Pra gente foi algo que nos assustou até. O Cubo é hoje sim uma referência, além do ponto de encontro, ele está cada vez mais sendo classificado como ponto de encontro para negócios. O Cubo ele é um local onde a gente está conectando o empreendedor com o empreendedor com o investidor, o empreendedor com a universidade e o empreendedor com a grande empresa. É o trabalho colaborativo. No fundo você coloca um conjunto de pessoas com especialidades específicas, na verdade você acaba montando um time multidisciplinar com o objetivo de resolver um problema real. Então uma coisa que o Cubo está fazendo que tem um impacto muito prático é responder para as grandes empresas como que eu faço negócios, como que eu aprendo com as startups. Nós gostaríamos de ter a startup como cliente, assim como nós queremos ser clientes dessa startup. No momento em que a gente gera esse ambiente onde a gente está desenvolvendo métodos, tecnologias, produtos, a gente tem naturalmente produtos novos surgindo. E a gente enxerga dentro do banco possibilidade de consumo de diversos desses produtos. A gente brinca aqui que a gente costuma não esperar o futuro, a gente vai construindo esse futuro à medida que a gente vai andando. Aonde for escrever sobre o ambiente de inovação do Brasil, no mínimo vai ter um parágrafo falando do impacto que o Cubo causou nesse ecossistema. A gente percebeu que o Cubo tem um potencial gigantesco de se fazer negócios. Entre empresas menores, entre empresas grandes e pequenas e assim por diante. Então a gente entende que o Cubo hoje ele é muito mais do que um coworking. Ele é uma rede de relacionamento entre organizações e pessoas. E é isso que a gente faz aqui no espaço. A gente tem um ambiente que provoca e fomenta essas conexões que podem gerar valor. A gente tem 8 minutos. Perguntas. Eu tenho uma primeira pergunta. O que é uma startup? Startup, cada pessoa que você for perguntar vai dar uma definição diferente. A definição clássica de uma startup, que é importante vocês saberem, porque a gente começou a falar sobre inovação e falou que startup ela ajuda a tangibilizar essa inovação. A definição clássica é de um livro muito chato chamado The 4 Steps to the Epiphany, que fala que uma startup ela é uma organização temporária que vive num ambiente de altíssima incerteza, criando um modelo de negócio repetitivo e escalável. A gente simplificou isso para falar que startup é uma empresa que resolve um problema real, do mundo real,
e cria uma solução com potencial de escala. Escala é o que diferencia uma startup de uma empresa que não é startup. O que é escala? A escala significa que o valor gerado é desproporcional à estrutura para gerar aquele valor. Exemplo que todo mundo entende é o exemplo do WhatsApp. O WhatsApp, ele atende centenas de milhões de clientes satisfeitos todos os dias, foi vendido para o Facebook por 19 bilhões de dólares e era uma empresa de 42 funcionários quando isso aconteceu. Então o valor que gera é desproporcional à estrutura que você tem para gerar aquele valor. Toda startup é uma empresa de tecnologia? Provavelmente sim. Toda startup usa a tecnologia como meio para resolver um problema real, do mundo real, para criar uma solução potencial de escala. Porque no mundo só existem duas maneiras de você resolver o problema real do mundo real e criar uma solução potencial de escala. Ou com tecnologia, ou com muito dinheiro. Como geralmente muito dinheiro não está à disposição, praticamente todas as startups do mundo usam tecnologia como meio para resolver o problema real, do mundo real e criar solução potencial de escala. Startup é coisa de moleque de chinelo e bermuda? Não. Faixa etária média do empreendedor aqui do Cubo, 35 anos. Faixa etária média de um fundador no Vale do Silício, 36 anos. Faixa etária média de um fundador de sucesso no Vale do Silício, 46 anos. Não é moleque que saiu da faculdade. Então, startup é empresa pequena? Não, startup não é empresa pequena. Startup é empresa grande que ainda não cresceu. Isso muda tudo. Porque a consciência do empreendedor tem que ser uma consciência de empresa grande, apesar dele não ter crescido ainda. Significa que ele faz tudo direitinho, significa que ele está lá para fazer negócio sério. Ah, mas é fácil? Não, é difícil. A taxa de fracasso que a gente usa é de 95%. Imagina que no Cubo, hoje nós temos 68 empresas aqui dentro do prédio. A gente falou com mais de 1.500 para selecionar essas 68. Essa taxa de 95% de fracasso, a gente ainda não tem histórico para falar, tá? Mas a gente acredita que vai ser nas 68, não nas 1.500 que a gente conversou. Então, assim, é muito difícil. Mas quem resiste vai mudar o mundo e é o tipo de empresa que a gente atrai aqui para o espaço. Qual que é o nosso papel do Cubo? Fazer duas coisas. Curadoria e matchmaking. Se qualquer um de vocês quiser se conectar com as startups, quiser conhecer, quiser fazer negócio, o nosso papel aqui é para ajudar. Perguntas? Tenho 3 minutos. Não perguntas? Ô, Flávio, oi. Lá no Cubinho, quantas empresas estavam e por que foi crescer dessa maneira? A necessidade de mais empresas? O que vocês viram de necessidade? O Cubo ele gerou muito mais valor para os fundadores e para os mantenedores do que todo mundo estava antecipando. A grana que os mantenedores, aqui é uma associação sem fins lucrativos, a grana que os mantenedores colocaram no Cubo retornou N vezes todos os anos. E os próprios mantenedores, o Itaú, a Redpoint, os fundadores, né, o Itaú, a Redpoint e os outros mantenedores, eles começaram a falar qual que é o próximo passo. A primeira ideia foi, vamos abrir vários cubos. Não faz sentido, por causa da serendipidade. O valor que a gente gera tem um espaço onde o mercado todo vem para se conectar. Hoje, para vocês terem ideia, eu recebi 5 CEOs diferentes de grandes empresas aqui. Então o mercado todo vem para cá. Se tivesse vários, ele viria para o A, para o B ou para o C. Não sei. Então a gente falou, a única alternativa é crescer para cima, não é crescer para o lado. E foi aprovado o projeto. Por isso. Mais perguntas? Tem alguma empresa que nasceu aqui e dá para falar que teve sucesso? Não. Ainda não, das 95. O que é sucesso? Virou... virou unicórnio só 99. Não, então unicórnio. PagSeguro. Mas que agora deslanchou, era pequena e agora... O faturamento médio das empresas do Cubo cerca de 5 milhões de reais por ano. Tem muita empresa que começou aqui com praticamente 0, hoje está em 5, 10, 20. Isso é sucesso? Não sei, mas é legal. Então, assim, alguns números do Cubo de 2018. A gente inaugurou o Cubão há um mês atrás, no dia 15 de agosto agora. Então eu tenho os números na minha cabeça. Por conta do Cubo, a gente ajudou 728 contratos serem fechados entre grandes empresas e startups, de todas as startups, de todas as grandes empresas. As startups faturaram só em 2018 230 milhões de reais, isso nos 8 primeiros meses de 2018. Eu estou falando das 55, não das 68, tá? Então são as do Cubinho. Então 728 contratos assinados, 230 milhões de reais, 500 empregos diretos gerados. Então são números legais. Gente, queria agradecer a presença de vocês. Queria deixar um convite. No Cubo nós temos uma média de 5 eventos por dia. Se vocês ou as pessoas das empresas de vocês quiserem participar, basta se cadastrar na nossa newsletter
ir participar. E espero que o pitch das startups hoje seja muito legal. Muito obrigado e vou deixar com vocês agora. Valeu, pessoal. Valeu.